A suave luz do entardecer fluía através das janelas do chão ao teto da casa suburbana de Mark Reed, lançando tons dourados sobre os elegantes pisos de madeira. Um leve aroma de café fresco ainda pairava no ar, resquícios de uma tarde tranquila. Do lado de fora, os gramados bem cuidados do bairro silencioso pintavam um quadro de uma vida doméstica serena. Fileiras de casas com cercas vivas bem aparadas, vizinhos amigáveis acenando ao passar. Na superfície, tudo era perfeito. Encostado no balcão da cozinha, bebendo um copo d'água, Mark observava Lisa, sua esposa, que navegava pelo celular com um sorriso distraído. Ele a estudava com atenção enquanto ela estava encolhida no sofá, as pernas tonificadas dobradas sob o corpo, o cabelo loiro caindo em ondas suaves sobre o ombro. Ela parecia tão bela quanto no dia em que se conheceram, mas algo estava diferente. Por meses, uma barreira invisível se formara entre eles. Era sutil, tão sutil que um estranho não notaria. Para qualquer outra pessoa, eles eram o retrato de um casal perfeito, mas Mark começara a perceber algo estranho. O riso de Lisa, antes espontâneo e contagiante, agora parecia ensaiado. Ela costumava buscar o toque dele, seus dedos roçando os dele distraidamente enquanto conversavam. Ultimamente, ela mal notava quando ele estava na sala. Pequenas coisas, insignificantes para outros, pareciam peças de um quebra-cabeça saindo do lugar. O pior era que ele não conseguia identificar exatamente o motivo. Lisa deu uma risadinha baixa, seus dedos dançando na tela do celular. Mark franziu o senho. Não era de invadir a privacidade, mas o jeito como ela inclinava a tela para longe dele era deliberado. "Você parece feliz", disse ele mantendo o tom leve. Ela piscou, pega desprevenida, antes de exibir um sorriso brilhante. "Ah, só vi algo engraçado na internet", respondeu ela, a voz suave, mas os dedos pairaram sobre a tela por um segundo a mais, antes de desligá-la e colocá-la de bruços no sofá. Isso não era normal. Mark passara anos com Lisa, memorizando cada nuance de seu comportamento. Ela costumava compartilhar tudo com ele, memes, fofocas, vídeos engraçados. Agora, escondia coisas, como segredos à vista de todos. Ele tomou outro gole d'água, disfarçando o desconforto. "Estou imaginando isso?" O pensamento o incomodava. Ele não era do tipo paranoico. Seu trabalho exigia pensamento lógico, raciocínio claro. No entanto, ultimamente, pequenos momentos como esses se acumulavam, formando um padrão que ele não podia ignorar. Noites fora com explicações vagas, aplicativos fechados rapidamente quando ele entrava na sala, aquele olhar distante dela quando achava que ele não estava vendo. Lisa se espreguiçou e se levantou. "Vou tomar um banho." Mark assentiu, mantendo o rosto neutro. "Tudo bem." Enquanto ela desaparecia pelo corredor, ele ouviu a porta do banheiro fechar com um clique, seguido pelo som de água correndo. Ele exalou lentamente, esfregando a têmpora. Algo estava errado. Ele só não sabia o que ainda, e isso, mais do que qualquer coisa, o perturbava. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve tic-tac do relógio no corredor. O sol começara sua lenta descida, lançando longas sombras douradas pelos pisos de madeira polida. Mark nunca fora de bisbilhotar as coisas de sua esposa. A confiança sempre fora a base de seu casamento. Mas algo naquele momento parecia diferente. Ele estava organizando o armário de armazenamento, rearranjando caixas antigas, quando sua mão esbarrou em algo estranho. Uma pequena caixa de papelão escondida atrás de uma pilha de casacos de inverno. Era simples, sem marcas. Mas ao pegá-la, sentiu algo se mover dentro. A curiosidade o puxou enquanto abria a tampa. Dentro, sobre um emaranhado de cabos de carregador e um caderno velho, havia um celular, um dispositivo preto e elegante, quase sem bateria. Mark franziu a testa. Conhecia o celular de Lisa, o que ela usava diariamente, sempre ao alcance. Este ele nunca vira antes. A princípio, descartou a ideia. Talvez fosse um celular velho dela, esquecido e abandonado. Mas algo não fazia sentido. Por que escondê-lo? Por que enterrá-lo numa caixa de armazenamento como um segredo descartado?
Ele o virou nas mãos, pesando sua próxima ação. Poderia colocá-lo de volta, fingir que nunca o viu, mas aquela sensação incômoda, aquele sussurro de dúvida, cravava-se em seu peito. Com um suspiro profundo, ele foi até a cozinha, conectou o celular a um carregador e esperou. A tela permaneceu preta por alguns minutos, então piscou, exibindo um ícone de bateria fraca. O pulso de Mark acelerou. Ele pressionou o botão de ligar. A tela brilhou, a animação inicial familiar apareceu, seguida por uma tela de bloqueio. Digite a senha. Ele exalou bruscamente. Claro que estava bloqueado. Considerou suas opções. Poderia tentar algumas senhas, mas muitas tentativas erradas poderiam bloquear o aparelho permanentemente. Pensou em Lisa, no fato de ela sempre usar os mesmos códigos para tudo, o aniversário deles. Seus dedos hesitaram sobre os números: mês, dia, ano. Ele pressionou entrar. A tela desbloqueou. Um calafrio frio percorreu sua espinha. A tela inicial era estranhamente vazia, sem aplicativos de redes sociais, sem contatos, apenas alguns ícones genéricos. Mas o que chamou sua atenção foi o aplicativo de galeria. Ele o abriu e uma grade de vídeos e fotos carregou diante de seus olhos. A princípio pareciam normais. Fotos aleatórias de lugares, momentos, instantâneos sem importância. Mas então, ele rolou a tela para baixo e a viu. Lisa, mas não sozinha. A respiração de Mark ficou presa na garganta ao abrir o primeiro vídeo. A filmagem era tremida, como se gravada em segredo. Mas as figuras eram inconfundíveis. Sua esposa e outro homem. Não qualquer homem, mas Robert. Sua mente rejeitou a ideia a princípio, o coração batendo forte contra as costelas, a visão embaçando. Talvez fosse um mal-entendido, talvez fosse uma filmagem antiga, algo inocente. Então, o áudio tocou, risadas, a voz inconfundível de Lisa, cheia de divertimento. Acho que gosto do perigo disso, do risco. Mark é tão clueless, é quase fácil demais. O estômago de Mark se revirou, suas mãos tremiam. Ele se forçou a continuar assistindo, mesmo que cada instinto gritasse para parar. Outro vídeo, mais risadas, mais palavras sussurradas. Você acha que ele vai descobrir algum dia? Robert, rindo. Duvido, o cara te idolatra. O celular parecia veneno em suas mãos. Seu mundo, sua realidade, se fragmentou em um instante. Sua esposa, seu amigo, seus traidores. A sala girava. Sua respiração vinha em golfadas curtas e irregulares. Ele colocou o celular no balcão, encarando-o como se fosse uma cobra venenosa, pronta para atacar. Uma onda de náusea o invadiu. Não era um erro isolado, algo passageiro. Era premeditado, aproveitado, e ele estivera cego. Uma raiva primal e profunda cresceu dentro dele, mas não do tipo que explodia. Não, essa era algo mais frio, mais calculado. Ele não a confrontaria, ainda não. Isso não terminaria com uma briga cheia de gritos, desculpas e perdões. Não, se ela queria jogar, ele jogaria também. As manhãs sempre foram iguais na casa dos Reed, rotineiras, previsíveis, seguras. Mas hoje, tudo parecia diferente. Mark estava sentado à mesa da cozinha, mexendo o café distraidamente. O aroma dos grãos recém-preparados enchia o ar, mas o amargor em sua boca não tinha nada a ver com a bebida. Diante dele, Lisa navegava pelo celular, aparentemente absorta, mas ele notou a leve tensão em seus ombros, o jeito como evitava contato visual. Ela não fazia ideia do que ele havia descoberto. Mark passara a noite em um turbilhão de emoções, raiva, mágoa, nojo. Mas, ao amanhecer, algo mais tomara raiz dentro dele. Clareza. Ele sempre se orgulhara de sua paciência, de sua capacidade de pensar com calma. Se ela o fizera de bobo, que assim fosse, mas a jogada final seria dele. Ele precisava de tempo. Tempo para observar, para planejar e, acima de tudo, para vê-la se contorcer. Lisa finalmente levantou o olhar. Você está quieto hoje de manhã, disse, oferecendo um daqueles sorrisos ensaiados que antes faziam seu coração disparar. Ele encontrou seu olhar, a expressão indecifrável. Só pensando.
Ela inclinou a cabeça. Sobre o quê? Mark deixou uma pausa pairar no ar, longa o suficiente para o desconforto se insinuar. Então, com uma casualidade calculada, disse: Encontrei algo estranho ontem, um celular no armário. Ele observou a reação dela como um cientista estudando um espécime sob o microscópio. Os dedos dela, que brincavam ociosamente com a borda da caneca, pararam. Um único batimento cardíaco passou, depois dois. Suas pupilas dilataram-se ligeiramente e os lábios se entreabriram como se fosse falar. Mas nenhuma palavra saiu. Então, rapidamente, ela forçou uma risada. Ah, deve ser um velho que esqueci completamente. Ela pegou o café, tomando um gole lento, mas sua mão apertava a caneca com força demais. Mark assentiu, como se considerasse as palavras dela. Estranho, estava totalmente carregado quando liguei. Desta vez ela congelou, uma hesitação quase imperceptível antes de se recompor. Sério? Nossa, devo ter colocado na tomada em algum momento e esqueci. Ele sorriu, deixando o silêncio fazer o trabalho pesado. Lisa deu outra risadinha forçada, levantando-se. Enfim, preciso ir. Combinei de encontrar a Sarah para o almoço. Ela o beijou no rosto, como sempre fazia antes de sair de casa. Mas dessa vez o gesto parecia vazio. Mark permaneceu sentado enquanto ouvia os passos dela se afastarem pelo corredor. A porta fechou com um clique atrás dela. Só então ele exalou, uma respiração lenta e controlada. Ela estava mentindo e agora sabia que ele sabia de algo. Ele se levantou espreguiçando-se antes de pegar o celular. Era hora de começar a montar as peças. Mark movia-se pela casa com precisão calculada. Um homem em uma missão. Um caçador armando uma armadilha. O zumbido suave da geladeira, o som distante de crianças brincando lá fora e o ocasional rangido dos pisos de madeira eram os únicos ruídos preenchendo o silêncio da casa. Lisa estava fora, provavelmente com ele, e isso dava a Mark a janela perfeita para executar a próxima fase de seu plano. Ele parou no centro da sala, encarando a enorme tela de TV montada na parede. Fora a ideia de Lisa instalar um sistema de entretenimento de ponta para noites de cinema e jogos de futebol, ela dissera, animada. Agora, serviria a um propósito muito mais sombrio. Mark respirou fundo e conectou o pendrive, sua pequena, mas letal, arma. Os arquivos carregaram instantaneamente. Ele os percorreu, sua mandíbula se apertando a cada miniatura de vídeo. Cada frame era uma traição congelada no tempo. As imagens não eram apenas um testemunho de infidelidade. Eram prova de zombaria, engano e humilhação. Mas a raiva não o movia mais. Isso se dissipara nas primeiras horas após a descoberta. O que restava era uma clareza afiada e fria. Mark passara os últimos dias elaborando a lista de convidados perfeita. Amigos, família, vizinhos e até alguns parceiros de negócios. Precisava ser um espetáculo público, algo que deixasse uma marca duradoura. Ele enviou convites sob o pretexto de celebrar o aniversário de casamento deles, uma década de matrimônio, um marco. As pessoas adoravam aniversários, adoravam ver casais felizes. Viriam esperando romantismo. Em vez disso, testemunhariam uma catástrofe. Para garantir que não houvesse escapatória, ele confirmou a presença dos pais de Lisa. Eles a adoravam, a colocavam em um pedestal. Afinal, ela era a filhinha perfeita, o anjo deles. Mas anjos não cometiam pecados como os armazenados naquele pendrive. Quanto a Robert, Mark não precisava convidá-lo. O tolo apareceria por conta própria, desempenhando o papel de vizinho amigável, trocando brindes, sorrindo como se nada estivesse acontecendo a portas fechadas. Um homem morto andando, completamente alheio à faca pairando sobre sua cabeça. Mark garantiu que tudo naquela noite seria impecável. A iluminação, os assentos, o buffet. Ele contratou um chefe profissional, pediu vinhos caros. Tudo precisava ser grandioso, luxuoso, perfeito. Ele imaginava os convidados tomando champanhe, rindo, contando histórias. Lisa usando um de seus vestidos elegantes, aproveitando a atenção, pensando que tinha tudo sob controle. Aquele momento, o instante antes da queda, seria o mais doce.
O controle remoto da TV estava na mesa de centro, seu design preto e elegante se misturando à madeira polida. Com um simples apertar de botão, a realidade se despedaçaria. O timing era tudo. Ele ensaiou o discurso em sua mente. Simples, equilibrado, enganadoramente caloroso. Sem raiva, sem teatralidade. Apenas a verdade entregue como um carrasco brandindo seu machado. Esta noite é sobre celebrar o amor e a honestidade. Então vamos dedicar um momento para apreciar quão honesta minha esposa tem sido. E então, clique. A tela ganharia vida. Mark pegou o controle remoto e ligou a TV. A sala estava escura, exceto pelo brilho da tela. Ele reproduziu o primeiro vídeo, aquele em que Lisa ria nos braços de Robert, sua voz pingando desdém. Ele não faz ideia. Eu poderia fazer isso bem debaixo do nariz dele e ele ainda confiaria em mim. Os dedos de Mark apertaram o controle, seus nós dos dedos brancos. Ele se forçou a assistir, a absorver cada segundo. Isso não era apenas preparação, era uma armadura. Ele precisava estar imune a isso quando os convidados chegassem. Um a um, ele revisou os arquivos, sua expressão fria como pedra. Ele anotou os momentos mais claros, mais condenatórios. Seriam os pregos finais no caixão. Quando Lisa voltou naquela noite, encontrou Mark calmo, composto, até sorrindo. "Oi, amor", disse ela, inclinando-se para beijar sua bochecha. Ele a deixou. Deixou-a se deleitar na ilusão por mais um pouco. "Oi", respondeu, a voz suave, indecifrável. "Você vai adorar o que planejei para nosso aniversário. Vai ser inesquecível." E em sua ignorância, ela sorriu. Ela não fazia ideia do quanto ele estava certo. A noite brilhava com uma falsa sensação de celebração. A casa estava cheia de risadas, tilintar de taças e o zumbido quente da conversa. Os convidados circulavam, tomando vinho, trocando gentilezas, alheios à tempestade que estava prestes a desabar. Uma música suave tocava ao fundo, enquanto Mark estava no centro de tudo, uma máscara cuidadosamente construída de compostura em seu rosto. Ele se movia pela multidão com facilidade, apertando mãos, agradecendo aos amigos por virem, garantindo que tudo parecesse normal. Ninguém suspeitava que o ar na sala estava carregado de uma destruição silenciosa e iminente. Lisa estava radiante, encantadora sem esforço, enquanto desempenhava o papel de anfitriã perfeita. Ela se inclinava para perto de suas amigas, rindo, brindando a mais um ano maravilhoso de casamento. De vez em quando, lançava um sorriso para Mark, tão falso quanto o amor que ela dizia ter por ele. Os dedos de Mark roçavam o pequeno controle remoto em seu bolso. Seu peso era reconfortante. Era um dispositivo simples. Um clique e a ilusão de sua vida perfeita se estilhaçaria. Ele ensaiara esse momento em sua mente 100 vezes. Cada detalhe estava definido, cada reação calculada. O relógio marcou 21 horas. Era a hora. Ele pigarreou e bateu na taça com uma colher, o som suave cortando o barulho. A sala ficou gradualmente silenciosa, enquanto as cabeças se voltavam para ele. "Senhoras e senhores", começou Mark, a voz calma, firme, quase firme demais. "Primeiramente, obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Isso significa muito para nós dois. Hoje celebramos mais um ano de casamento, mais um capítulo em nossas vidas juntos." Lisa sorria, assentindo em concordância, alheia ao que viria. "E que melhor maneira de celebrar", continuou ele, "do que com uma homenagem especial, uma pequena surpresa para minha maravilhosa esposa." Um murmúrio de interesse percorreu a multidão. Lisa ergueu uma sobrancelha, mas sorriu, ansiosa para se deleitar no momento. Mark virou-se ligeiramente, apontando para a enorme televisão de tela plana montada na parede atrás dele. "Preparei algo especial", disse ele. "Uma compilação, por assim dizer, um vislumbre do que minha querida esposa tem feito quando não estou por perto." Houve uma risadinha dos convidados, esperando um doce montagem de fotos de férias, momentos de amor. Mark apertou o botão. A tela ganhou vida. A princípio, a sala permaneceu imóvel. O vídeo começou com uma filmagem granulada, um quarto mal iluminado, os lençóis amassados, risadas suaves enchendo o ar.
E então, cristalina, veio a voz que despedaçou a noite. Ele não faz ideia. É tão alheio que é quase fofo. As palavras, cobertas de divertimento, deslizaram pelos alto-falantes. A voz inconfundível de Lisa. A sala congelou. Suspiros irromperam quando a imagem ficou nítida. Lisa, sua esposa, envolta em outro homem. Não qualquer homem, mas Robert, o vizinho confiável, um amigo. A taça de vinho de Lisa escorregou de seus dedos, espatifando-se no chão. O líquido se espalhou como sangue pelo piso. A cena na tela continuava impiedosamente. Mais risadas, mais sussurros, mais traição. Ele provavelmente está no trabalho, pensando no que fazer para o jantar. A sala não era mais apenas uma reunião de amigos e familiares. Era um tribunal, com Mark como o promotor e Lisa como a parte culpada, pega em flagrante. Sussurros transformaram-se em exclamações horrorizadas. Uma mulher cobriu a boca, os olhos arregalados de descrença. Um homem balançou a cabeça, murmurando algo baixo. Alguém ao fundo exclamou: "Meu Deus!" Lisa cambaleou para trás, pálida como um fantasma. "Mark, o que é isso?" Sua voz tremia enquanto seus olhos percorriam a sala descontroladamente. Robert, entre os convidados, ficou rígido, os dedos se contorcendo ao lado do corpo. Sua esposa, que estava ao lado dele, virou a cabeça lentamente, a realização rastejando em seu rosto, como um veneno lento e inevitável. O vídeo continuava, cada segundo cravando a faca mais fundo. Mark não o interrompeu. Deixou as imagens se queimarem nas mentes de todos os presentes. Lisa avançou, alcançando o controle remoto. "Desliga isso!" gritou, a voz quebrando. "Isso não é... Isso está fora de contexto!" Mark inclinou a cabeça, fingindo curiosidade. "Oh, qual parte? A parte em que você me chamou de tolo ou a parte em que..." Ele gesticulou para a tela, onde a traição dela se repetia. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas não havia mais piedade para ela na sala. A esposa de Robert se afastou dele, como se ele fosse algo vil. Seus lábios se comprimiram em uma linha furiosa antes que ela o esbofeteasse com força no rosto. O estalo da palma dela contra a bochecha dele ecoou pela sala silenciosa. "Quanto tempo?" sussurrou ela, a voz trêmula. "Quanto tempo você está mentindo para mim?" Robert não tinha resposta. Lisa virou-se para Mark. O desespero transborda. "Por favor, podemos conversar sobre isso. Não aqui, não assim." Mark a estudou por um momento. Então, com uma lentidão excruciante, inclinou-se e sussurrou, apenas alto o suficiente para ela ouvir. "Exatamente assim." E com isso, ele se virou, deixando-a ali, exposta, arruinada. Sussurros abafados seguiam Lisa aonde quer que ela fosse. A cidade que outrora a adorava agora a tratava como uma praga. Ela podia sentir os olhares, julgadores, penetrantes, implacáveis. As mulheres com quem costumava fofocar no café local agora evitavam contato visual, suas conversas parando no momento em que ela entrava. Os sorrisos amigáveis dos vizinhos transformaram-se em olhares de desprezo. Até estranhos pareciam reconhecê-la do infame vídeo que se espalhara como fogo. Seu celular era um campo de batalha de mensagens não lidas. Algumas de velhos amigos oferecendo simpatia vazia, outras de familiares profundamente desapontados. E havia as ameaças, lembretes cruéis e viciosos, de que suas ações não apenas destruíram um casamento, mas incineraram toda a sua vida social. Lisa tentava agir como se nada disso importasse, como se pudesse continuar como antes. Mas, no fundo, uma percepção corrosiva a consumia. Ela havia perdido tudo. Todas as noites, ficava acordada no silêncio, revisitando o momento em que tudo desmoronou. O olhar de Mark, não de raiva, não de ódio, mas algo muito pior, indiferença fria. Ele planejara cada passo de sua vingança com tanta precisão, tão magistralmente, que ela nem percebera que caminhava para sua própria ruína. Ela tentou ligar para ele mais vezes do que gostaria de admitir. O telefone tocava, tocava e tocava, nunca atendido, nem mesmo indo para o correio de voz. Ela deixou mensagens, a princípio furiosas, cheias de indignação e justificativas frágeis. Depois,
desesperadas, pedidos de desculpas cheios de arrependimento, a voz quebrando sob o peso de tudo. Ainda assim, nada. Lisa acreditava que o ódio era o pior sentimento que uma pessoa podia ter por outra, mas agora sabia a verdade. A apatia era muito mais devastadora. Ela saiu para a varanda, inalando o ar fresco da noite. A casa ao lado, que outrora fora seu playground de engano, agora estava assustadoramente silenciosa. Robert se fora. Seu negócio colapsara dias após o escândalo estourar. Sua esposa o expulsara, levando tudo no divórcio. Corria a notícia de que ele estava em um motel barato na periferia da cidade, afogando-se em autocomiseração e uísque barato. Lisa não encontrava conforto nisso. Ela pensara que estava no controle, acreditara ser intocável, mas Mark reescrevera o roteiro, e agora ela estava entre as ruínas de uma vida que tão descuidadamente jogara fora. Um carro passou, diminuindo a velocidade ao se aproximar de sua casa. Uma mulher no banco do passageiro inclinou-se para sussurrar algo ao motorista. Depois soltou uma risada. O estômago de Lisa se revirou. Mesmo nas sombras, ela podia sentir o peso do escárnio deles. Seu nome seria lembrado, não pelas festas que organizara, não pelas amizades que construíra, não pela esposa perfeita que fingira ser. Ela seria lembrada como a mulher do vídeo. Aquela mancha nunca seria lavada.